humana responsabilidade do cristão. Parte 01, dia 4 de dezembro de 2025. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, eles não teriam pecado. Mas agora eles não têm cobertura para o seu pecado. João 15, versículo 22. O pecado peculiar dos judeus, o pecado que agravou acima de tudo suas iniquidades anteriores, foi a rejeição de Jesus Cristo como o Messias. Ele havia sido descrito com muita clareza nos livros dos profetas. E aqueles que esperavam por ele, como Simeão e Ana, assim que o viram, mesmo em seu estado infantil, se alegraram em vê-lo e entenderam que Deus havia enviado sua salvação. Mas por que Jesus Cristo não respondeu à expectativa daquela geração má? Porque ele não veio vestido com pompa e vestido de poder, porque ele não tinha a guarnição externa de um príncipe e as honras de um rei. Eles fecharam os olhos contra ele. Ele era uma raiz de uma terra seca. Ele foi desprezado e eles não o estimaram. Nenhum pecado deles parou por aí. Não contente em negar sua messianidade, eles estavam extremamente inflamados contra ele em sua ira. Eles o caçaram toda a sua vida, buscando seu sangue. Nem ficaram contentes até que sua malícia diabólica tivesse sido totalmente saciada. Sentando-se ao pé da cruz e observando os espasmos da morte e as agonias de seu Messias crucificado. Embora sobre a própria cruz estivessem escritas palavras: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Eles ainda não conheciam seu Rei, o Filho eterno de Deus. E não o conhecendo, eles o crucificaram, porque se o conhecessem, não teriam crucificado o Senhor da Glória, embora sobre a própria cruz estivesse escrita as palavras. Agora, o pecado dos judeus é repetido todos os dias pelos gentios. O que eles fizeram uma vez, muitos têm feito todos os dias. Não há muitos de vocês presentes neste dia, ouvindo minha voz, que se esquecem do Messias? Você não se preocupa em negá-lo. Vocês não se degradariam no que é chamado de país cristão, levantando-se para blasfemar contra o nome dele. Talvez você tenha a doutrina correta a respeito dele e acredite que ele seja o Filho de Deus, assim como o filho de Maria, mas ainda assim você negligencia suas reivindicações. Não lhe dá nenhuma honra e não o aceita como digno de sua confiança. Ele não é seu Redentor. Você não está esperando por seu segundo advento, nem espera ser salvo por meio de seu sangue. Não, ainda pior, vós o estáis hoje crucificando, porque não sabeis que todos os que rejeitam o Evangelho de Cristo, crucificar o Senhor novamente é abrir suas feridas? Sempre que você ouve a palavra pregada e rejeita, sempre que você é advertido e abafa a voz da sua consciência, sempre que você é levado a tremer e ainda diz: vai por este tempo, quando eu tenho uma estação mais conveniente, mandarei chamá-lo. Tantas vezes você efetivamente agarra o martelo e o prego, e mais uma vez perfura a mão e faz o sangue escorrer do lado. E há outras maneiras pelas quais você o fere através de seus membros. Sempre que você despreza seus ministros, ou lança pedras de tropeço do caminho de seus servos, ou impede seu evangelho por ser mau exemplo, ou por suas palavras duras procura perverter o buscador do caminho da verdade. Tantas vezes você comete isso, grande iniquidade, que trouxe a maldição sobre o judeu e que o condenou a vagar pela terra. Ele virá, que até mesmo pelos judeus será reconhecido como o Rei dos Judeus,
por quem Jesus e gentios estão agora olhando com ansiosa expectativa, até o Messias, o príncipe que veio uma vez para sofrer, mas que vem novamente para reinar e julgar. E agora vou me esforçar para mostrar o paralelo entre o seu caso e o caso do judeu, não fazendo isso em uma frase definida, mas incidentalmente. Como Deus me ajudará? Apelando para a sua consciência e fazendo você sentir que, ao rejeitar a Cristo, você comete o mesmo pecado e incorre na mesma condenação. Notaremos, antes de tudo, a excelência do ministério, uma vez que Cristo vem nele e fala aos homens. Se eu não tivesse falado com eles. Notaremos, em segundo lugar, o agravamento do pecado causado pela rejeição da mensagem de Cristo. Se eu não tivesse falado com eles, eles não teriam pecado. Em terceiro lugar, a morte de todas as desculpas causadas pela pregação da palavra. Agora eles não têm cobertura para o seu pecado. E então, em último lugar, anunciaremos brevemente, mas muito solenemente, a condenação terrivelmente agravada daqueles que assim rejeitam o Salvador e aumentam sua culpa por desprezá-lo. Em primeiro lugar, então, é nosso dever dizer, e dizer verdadeiramente também, que na pregação deste Evangelho há para a consciência do homem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a fala do Salvador através de nós. Quando o antigo Israel desprezou Moisés e murmurou contra ele, Moisés disse mansamente: não murmuraste contra nós, mas murmuraste contra o Senhor Deus de Israel. E verdadeiramente o ministro pode, com autorização da Escritura, dizer o mesmo: aquele que nos despreza, não nos despreza, mas aquele que nos enviou, aquele que rejeita a mensagem, não rejeita o que dizemos, mas rejeita a mensagem do Deus eterno. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém e amém.